Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Ah, chega! Chega! Deixa eu desligar a TV aqui. Bom, cara, eu preciso falar com você sobre esse tópico, mano. Que é a dificuldade nos jogos. Sim, porque... Para pra pensar. A dificuldade nos jogos, eu acho que é um dos aspectos mais difíceis de ser atingido, assim, de uma forma correta, né, mano? Porque criar um jogo, pensa como criar um jogo deve ser difícil, velho. Né? Você criar toda a parte gráfica, ter um bom artista ali, um bom animador, ter gráficos maneiros, né, cara, uma direção de arte massa. Depois você tem os programadores pra fazer tudo, né, a tua interação com o game e tudo mais. Trilha sonora tem que casar direitinho. Cara, até o marketing do negócio tem que ser bem feito. Tudo tem que ser muito bem feito, né? Um conjunto muito coeso de coisas pra dizer que aquilo ali é um jogo legal, que é um jogo bom, né? Pensa como deve ser difícil. Agora, pensa como deve ser difícil, cara, você criar a dificuldade de um jogo. A dificuldade certa, né, pra um jogo. Né? Porque assim, mano, diferente de outras mídias de entretenimento como música e cinema, o jogo ele é uma mídia interativa. Então a gente precisa que a pessoa que esteja ali sentada operando um controle, né, ela consiga navegar por aquele jogo do começo ao fim sem sentir que tá fácil demais ou que tá difícil demais, né? Se um jogo ele é fácil demais, ele se torna entediante e você acaba abandonando. Se um jogo é difícil demais, você pode se frustrar, né? Repetindo ali várias vezes o mesmo trecho, morrendo várias vezes e também abandonando, né? Quem nunca abandonou um jogo por causa da dificuldade, mano? Pensa aí. Se você pensar do alto da tua cabeça, com certeza já vai vir alguma coisa na tua memória aí, cara. Algum jogo que você abandonou porque estava difícil demais. Esse episódio aqui ele veio na minha cabeça porque eu tô jogando um jogo agora, como eu comentei lá no episódio do Devil May Cry, que é o Devil May Cry 3. Eu tô tentando terminar o Devil May Cry 3 para poder dar continuidade na minha saga de Devil May Cry, o 4 e o 5 novamente. Mas bicho, é difícil demais, cara. É muito difícil. E aí, você pode estar falando do outro lado. Ah, não é tão difícil assim, eu já terminei esse jogo. Mas aí é que tá, aí é que entra o fator X, cara. Por quê? Pensa. Apesar de... Vamos pensar num filme, cara. Vamos pensar aí no Jurassic Park de novo. Todo mundo que assistiu Jurassic Park, né? Cada pessoa que assistiu Jurassic Park vai ter uma interpretação daquele filme, certo? Tem gente que gosta, tem gente que acha maravilhoso, e eu me encaixo nessa categoria. Pra mim, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tô falando do primeiro filme, tá? Tem gente que acha que considera aquilo ali um filme de terror, que sente medo. Tem gente que acha que é um filme de aventura. Então, assim, cada pessoa que vê aquela obra vai ter uma interpretação levemente diferente, mas no geral encaixamos aquilo numa categoria de isso é bom ou isso é ruim. E Jurassic Park geralmente cai na categoria de isso é bom pra muito bom. Legal. Agora, imagina se você estivesse assistindo Jurassic Park e você tivesse que controlar aquelas personagens no filme, você tivesse que fugir dos dinossauros, você tivesse que ser a menina lá que hackeia as portas do parque, né? Muda totalmente a dinâmica, cara. Você já não é mais um agente passivo daquela mídia, você está interagindo ativamente com aquilo que você está presenciando, né? Então, para um videogame, a questão de dificuldade, um jogo que pode parecer levemente difícil para alguém pode ser muito difícil para outra pessoa, e vice-versa. Então, o Devil May Cry é um desses casos em que, para mim, é um jogo muito difícil. Por quê? Eu acho que a dificuldade no jogo, cara, ela pode sim entrar em vários quesitos, como por exemplo, tem alguns jogos que me deixam de saco cheio porque tem puzzles muito difíceis, você tem que ficar ali quebrando a cabeça e tal. Tem outros jogos que eu considero difíceis porque eles são muito complexos mecanicamente, por exemplo, o The Witcher. O The Witcher aparentemente ele não é um jogo complexo, difícil, assim, né? Mas se você parar pra pensar no que o jogo quer que você faça, como que ele quer que você jogue de verdade, pois vou te dar um exemplo. Pegue um outro RPG qualquer. Vamos pegar, por exemplo, um Dragon Age, né? No Dragon Age, se você pega ali, se você é um guerreiro, você cria a tua classe de guerreiro.
Então qual vai ser a tua interação com aquele universo, com aqueles inimigos, né? É dar espadada, cara. Dar espadada, talvez defender, né? Usar uma poção de cura ali pra se curar, beleza. O The Witcher, teoricamente, ele se encaixa na mesma categoria, RPG de fantasia medieval. Só que no The Witcher, pra você caçar um bicho, você pode simplesmente chegar lá dando espadada, não tem problema. Mas se você quer realmente aumentar a sua taxa de sucesso ali no jogo, né? Ou se você quer realmente fazer o roleplay, né? Se sentir como um Witcher, você precisa estudar o bestiário, estudar aquele inimigo que você vai enfrentar, aquele vampiro, aquele monstro, aprender quais são os pontos fortes e fracos daquele inimigo, fazer as poções correspondentes para atacar no ponto fraco daquele inimigo. Então, por exemplo, se tem um espectro, né, que está rondando uma parte ali, eu preciso caçar aquele espectro, aquele fantasma, eu preciso fazer uma armadilha para poder prender ele. Né? Aí quando eu prender esse fantasma, eu tenho que passar um determinado óleo na minha espada, um óleo contra relicto, um óleo contra fantasma, talvez para poder aumentar a eficiência da minha espadada. Né? Eu posso fazer algumas bombas também, algumas bombas especiais que eu posso jogar no fantasma para congelar ele no lugar, para manter ele por mais tempo na armadilha ou para dar dano. Né? Eu tenho que estar com a minha espada devidamente afiada, eu tenho que usar a espada certa, que é a espada de aço, não a espada de ferro. Eu tenho que aprender a defender e a rolar quando ele atacar, quando ele eventualmente escapar da minha armadilha e vier me atacar. Eu não posso ficar tomando dano, eu tenho que rolar. Eu posso tomar algumas poções também antes do combate para prevenir alguns ataques desse inimigo. Então se eu sei que esse inimigo vai usar um ataque X, eu tomo a poção X para prevenir isso. Percebe como essas mecânicas têm camadas e camadas de complexidade? Né? Então não adianta eu aparecer lá com uma espada que não está afiada, que está prestes a quebrar, e ficar tentando dar espadada num fantasma. Eu vou ter que tentar várias vezes para conseguir, né, o meu objetivo de derrotá-lo. Então, cara, a dificuldade nos games, muitas vezes, principalmente nos jogos mais modernos, basicamente é o jogador quem define, né, em muitas ocasiões. Então tem pessoas que podem realmente jogar o The Witcher 3 e sentir que, né, se deixar levar por aquele lore, aquele universo, fazer tudo certinho e sentir que o jogo ele é um jogo talvez desafiador, mas ele é um jogo muito recompensador. E tem outras pessoas que não conseguem pegar aquelas nuances e acham um jogo extremamente difícil ou muito chato, porque não conseguem entender que você tem que se preparar antes de caçar um monstro, né? Então é um tópico complexo, cara. É um tópico bem complexo, né? E aí eu tava tentando terminar o Devil May Cry e eu parei num chefe lá, cara, que tá muito difícil. E o que é a dificuldade pra mim num jogo? Como eu falei, a dificuldade ela pode variar dependendo do jogador. Pra mim, o que é a dificuldade no jogo? É reflexo. Pra mim, quando você precisa de ter reflexos rápidos num jogo, isso o torna um jogo muito difícil pra mim. Porque eu nunca fui bom com reflexos rápidos. Por isso que eu me dou muito bem em jogos de tiro. Porque jogos de tiro geralmente costumam ser mais lentos, cara. Ah, mas você precisa atirar rapidamente ou se esconder? Sim, mas geralmente eles não são jogos tão punitivos nesse sentido, né? Como, por exemplo, um jogo como Contra, onde se você não tiver um reflexo ninja, cara, ou Ninja Gaiden, por exemplo, se você não tiver um reflexo literalmente ninja ali, você encostou em alguma coisa e você morre, né? Então eu sofro muito com jogos que pedem muito reflexo rápido, assim. E o Devil May Cry 3, ele é um jogo que ele pede um reflexo rápido. Quando você está enfrentando um chefe, você tem que saber a hora de atacar, a hora de fugir, a hora de defender, a hora de correr, a hora de usar a poção de vida, né? A hora de atirar, a hora de usar a espada. Tudo muito rapidamente, assim. Então é uma série de ações rápidas que você deve fazer. Então para você que talvez ache o Devil May Cry 3 tranquilo, um jogo fácil de jogar, talvez essa não seja a sua dificuldade, cara. Talvez a sua dificuldade seja em entender outros tipos de sistemas, ou sua dificuldade seja em jogos tipo Souls, que você tem a estamina para considerar, você não sabe balancear bem a estamina. Talvez sua dificuldade seja em jogos de corrida, ou mesmo em jogos de puzzle tranquilamente aceitáveis aí como Tetris, por exemplo. Às vezes tem gente que não consegue pegar a manha do Tetris, cara. Isso é muito interessante, é um tópico muito interessante, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, quais foram os jogos que eu tive mais dificuldade, né, em terminar na minha vida? Porque eu tô sofrendo com o Devil May Cry, cara. E é um jogo que eu não quero desistir, sabe? Eu quero continuar. E eu pensei, pô, será que esse vai ser o primeiro jogo que eu realmente desisti de jogar? Pela questão da dificuldade? E eu comecei a pensar nisso. E aí eu lembrei de que, quando eu era moleque, tinha o famigerado Battletoads, né, mano? O Battletoads, pra quem não conhece, é um jogo de beat'em up, de vulgo briga de rua, né? Que saiu lá no finalzinho dos anos 80, cara, pra Nintendinho ali. E ele simulava uns beat'em ups assim. E ele era um jogo que, pra quem gostava de Tartarugas Ninjas, ele era um jogo bem legal, porque ele era de sapos, né? Você controlava uns sapos mutantes e tal, era um jogo bem maneiro e tal.
E a primeira fase dele era bem legal, cara, era um beat'em up bem tradicional. E ele era um jogo totalmente piradão da cabeça, então você jogava com um sapo humanoide, você tinha que chutar uns porcos de maiô, e sim, porcos usando maiô, e você usava armas diferentes, ele era um jogo bem piradão assim, e muito legal de jogar. A segunda fase dele já mudava o estilo, então todas as fases do Battletoads eram em estilos diferentes, né? A primeira era um beat'em up, a segunda já era você descendo em um poço, né, pendurado numa corda, lutando com os bichos conforme você ia descendo no poço, né? E já era uma fase consideravelmente mais difícil do que a primeira. E a terceira fase, cara, é a famigerada Turbo Tunnel, cara. A Turbo Tunnel era uma fase onde o estilo do jogo mudava novamente para um jogo de corrida, onde você corria da esquerda para a direita da tela, tipo numa moto flutuante, tipo, imagina um jet ski que flutua. E ele era um jogo que era uma fase que ia ficando cada vez mais rápida, né? Era uma fase que ia uma velocidade muito rápida e iam aparecendo cada vez mais obstáculos para você tendo que desviar conforme você ia correndo. Então você tinha que pular, você tinha que agachar, você tinha que pular por cima de muros. E isso ia ficando insuportavelmente difícil, cara. E foi aí que 99% das pessoas abandonou o jogo, inclusive eu, né? Eu nunca passei dessa fase do Battletoads, né? Pra mim era algo muito frustrante. Então pra mim Battletoads ele é um beat'em up porque eu só jogava basicamente a primeira fase, sabe? Bom, e aí eu pensei, né? Então eu já abandonei um jogo pela dificuldade. Mas o Battletoads ele não é um jogo que realmente, se você analisar, não dá pra você falar que é um clássico, que é um mega jogo, que ele é maravilhoso e tal. Ele é um jogo, né, que foi... Eu arrisco dizer, cara, que o lugar do Battletoads na história, né, a fama que ele tem, se deu pela dificuldade. E não por ele ser, assim, realmente praticamente um bom jogo, né? Sim pela sua dificuldade, que acabou virando um meme, né? Então tudo bem abandonar o Battletoads, não sinto que eu perdi muita coisa na minha vida. Mas, como eu disse em algum episódio, quando eu era bem criança, assim, a gente tinha um vizinho na frente da nossa casa, lá na cidadezinha, e ele tinha um videogame, a gente não tinha videogame nessa época, né? E aí eu me lembro de um dia a gente indo na casa dele e ele tava jogando Contra, o primeiro Contra do Nintendinho. E aquilo ali, cara, nossa, me chamou muito a atenção, porque eu já gostava de Rambo, né, como eu já disse em algum episódio anterior, eu já gostava de Conan, essas coisas mais brucutu, né? E o Contra, se você não conhece, ele é um jogo de tiro, né, de progressão lateral da esquerda para a direita ali, onde você joga com o Rambo basicamente, cara. Então você tem que ir correndo para a direita, pulando as plataformas e atirando em tudo que aparece na tela. E eu achei aquele jogo maravilhoso, a trilha sonora, as cores, tudo. Porém, quando eu fui jogar, lembrando que eu era criancinha, né? Mas quando eu fui jogar, acho que eu não consegui passar do terceiro soldadinho, cara. Porque ele era um jogo extremamente difícil. Muito difícil mesmo, né? Então foi um jogo que me frustrou bastante. E eu sempre prometi pra mim mesmo que um dia eu ia terminar algum Contra, sabe? Algum dos jogos da franquia Contra eu ia terminar. Eu queria muito terminar o primeiro, né? E aí conforme eu fui ficando mais velho, né? Eu joguei o Alien Wars, como eu disse, no Super Nintendo. Também nunca consegui nem terminar. Eu acho que o Alien Wars, o mais longe que eu consegui chegar foi na quarta fase, né? No Super Nintendo. Aí eu joguei também no Mega Drive, né? Uma vez eu comprei um Mega Drive e ele veio esse jogo junto, o Contra Hardcore, pro Mega Drive, né? Contra Hardcore, cara, eu não consegui passar nem da terceira fase, né? E era um tipo de jogos que eu gostava muito, cara. Diferente do Battletoads, que pra mim era só um jogo qualquer, o Contra eu queria muito terminar ele, eu queria muito avançar. Porque o Contra ele era muito gostoso de jogar e ele era muito interessante, assim. Cada fase era diferente uma da outra, eu queria saber o que ia vir adiante, né? Então eu tentava memorizar onde estavam os inimigos, né? Porque no Contra os inimigos vêm sempre no mesmo lugar. Então, basicamente, de tanto você repetir uma fase, você acaba memorizando de onde eles vêm. E isso vai tornando o jogo um pouco mais fácil. Então, quanto mais você vai jogando, teoricamente ele vai ficando mais fácil, né? Porém, como eu disse, a minha dificuldade, mano, é com reflexos. Então, pra mim, o Contra realmente ele nunca se tornou mais fácil, sabe? Ele continuou sendo difícil ao longo do tempo. E é uma grande frustração que eu tenho na minha vida, cara, porque eu gostaria muito de terminar esses Contras com um amigo e tal, ou sozinho, né? Mas eu nunca consegui. Bom, e aí, todo jogo estilo Contra que sai, eu compro, cara. Eu compro porque eu acho que agora vai, sabe? Que agora eu vou terminar, né? E aí tem um jogo maravilhoso de um estúdio brasileiro, cara, que se chama Blazing Chrome, o nome do jogo. E o Blazing Chrome, cara, basicamente ele é o Contra perfeito, assim. Ele é um jogo maravilhoso de tiro, run and gun, progressão lateral, mesmo estilinho do Contra, pixel art maravilhosa, trilha sonora fantástica. E aí, eu vi uma matéria, acho que online, assim, uma review do jogo online,
E o cara que tava fazendo a review falava que o jogo ele era bem na pegada do Contra, mas ele não era um jogo difícil, ele era um jogo tranquilo de terminar. E ele sentia falta de mais dificuldade no jogo, tal, né? Porque ele queria realmente que fosse mais puxado pra dificuldade do Contra. Eu falei, pô, agora é a minha hora, cara. Agora chegou a minha hora de brilhar. Você tá me dizendo que tem um jogo no estilo do Contra, que é feito por um estúdio brasileiro, e que não é difícil, cara? Esse é o meu jogo, cara. Agora eu vou ser redimido, meu amigo. Os humilhados serão exaltados. Fui lá e comprei o jogo. Não consegui passar da terceira fase, velho. Putz, cara, que frustração, mano. Você já se sentiu um completo incompetente, cara? Porque videogame é a coisa que eu mais gosto, assim, eu acho, cara. É uma das coisas que eu mais gosto, né? Um dos meus hobbies favoritos. E sentir que eu sou uma fraude no negócio, sabe? Aquela sensação de, putz, eu não consigo, cara, passar disso. É uma sensação muito difícil, cara, principalmente num jogo que você gosta muito. E eu gostei muito do Blazing Chrome, né? E eu falei, não, agora esse aqui eu vou estudar, vou ver vídeo no YouTube, eu vou conseguir passar, cara. E nada, cara, nada. E tentava e morria, ia ficando cada vez mais chateado. E você sabe como é que é. Quanto mais você tenta e você não consegue, mais porcamente você vai jogar, né? Você vai querer passar mais rápido, você vai ficando cada vez com menos paciência, você vai jogando cada vez pior e vai se frustrando mais. É um ciclo, cara, é um ciclo da desgraça. E aí eu falei, pô, cara, eu desisto, mano. Eu abandonei o Blazing Chrome. E aquilo ali foi, nossa, algo dolorido, mano. Foi dolorido pra mim, porque eu queria tanto bater final naquele jogo, sabe? Tanto. Eu falei, deixa ele aí, né? E aí, um dia um amigo veio em casa, né? Um amigo que joga bastante também, a gente sempre troca ideia de game e tal. E aí ele veio em casa. E aí eu falei pra ele, cara, você não gostaria de tentar fechar o Blazing Chrome? Talvez de 2 a gente consiga, mas eu avisei pra ele que era um jogo bem difícil. Eu falei, olha, é um jogo bem difícil, eu mesmo nunca consegui e tal. Eu falei, vamos aí, né? Mano, a gente fechou o jogo, velho. A gente conseguiu fechar o jogo e o que mais me doeu, na verdade, foi que eu senti que eu tava atrasando o cara, velho. Sabe? Você já teve essa sensação? É péssima, mano. Eu me senti o irmãozinho mais novo tentando jogar com o irmão mais velho, velho. E eu me considerava um bom jogador. Eu me considero um bom jogador. Eu tenho sei lá, cara, quantos jogos eu já zerei? Zerei mais de 1000 jogos na minha vida. E eu sempre me considerei um jogador bom. Talvez pelo menos acima da média, cara. E aí, mano, eu ia morrendo. Eu ficava morrendo toda hora e ele passando as fases sozinho, basicamente. E eu tentando ajudar e tava mais atrasando do que, sabe? Aí ele já tava lá na frente, eu falava, mas espera aí que eu tô chegando, tal. E eu caía no buraco, fazia uns pulos idiota, morria do inimigo que eu já sabia que tava vindo. Nossa, mano, eu me senti um lixo, assim. Mas aí no final, a gente tava na última fase e eu morri e perdi todas as minhas vidas, né? E ele ainda tinha uma vida, cara. Aí eu falei, mano, vai, velho. Vai que você consegue. E cara, aquilo ali eu nunca vou esquecer. Eu tenho gravado em vídeo, eu tenho foto desse dia, porque foi muito legal, assim. Eu não sou uma pessoa que assiste gameplays, sabe? Eu não tenho muito tempo. Então, pouco tempo que eu tenho, eu prefiro jogar do que assistir. Mas aí, ele tava já na última fase, aquela dificuldade monstro, bicho vindo de todos os lados da tela, assim, e ele indo, cara, concentrado ali, e eu vidrado também na tela. E nesse dia, cara, eu liguei o videogame num projetor e a gente colocou na tela, na parede, ficou aquela tela gigantesca, assim. E aí ele jogando e tal, e, nossa, cara, ele desviando no último segundo, assim, e aquela adrenalina lá em cima, tava já na última vida. Aí chegou o chefão final super difícil, ele corria pra lá e rolava e atirava, e o chefe mandando laser, bomba, míssil, assim, tudo por um triz, cara, por um fio de cabelo, assim. E aí ele conseguiu, cara, ele derrotou o chefe final. E aí eu percebi que eu tava segurando a minha respiração, mano. Aí eu soltei a respiração, sabe? E ele também deu aquele alívio, assim. Cara, a gente tava de pé, cara. Sabe, ele tava na pontinha da cadeira e eu tava de pé, assim, segurando a respiração. Foi um momento muito legal. E aí eu pensei, poxa vida, cara, eu nunca vou conseguir viver esse momento sozinho. Porque eu não tenho habilidade suficiente pra bater final nesses jogos, né? E aí eu tava pensando nisso, assim, cara, né? Com o Devil May Cry, comecei a pensar nisso e tal. Falei, poxa vida, será que eu não vou conseguir terminar o Devil May Cry também, cara? Que tristeza, cara. O que eu poderia fazer, né? E aí eu começo a procurar algumas dicas na internet, né? De como fazer, alguns macetes e tal, né? E basicamente, né, cara, no caso do Devil May Cry ali e tal, é uma questão de esses jogos de reflexo, cara. Basicamente é uma questão de get good, sabe? Fique bom. Não tem outro jeito. Você tem que jogar até você ficar bom. De vez em quando você pega algum macete ali, mas geralmente é isso, cara. Você tem que jogar até você ficar bom, né?
E eu fiquei pensando sobre esse tema da dificuldade nos jogos, né? Isso foi levando minha cabeça para outras áreas dessa parte, assim. Eu fiquei pensando, poxa, por que os jogos antigamente eram tão difíceis, né? E é claro, os jogos antigamente eram tão difíceis basicamente por dois motivos, cara. Os jogos lá no comecinho, né, na geração ali do 8 bits, do Nintendinho, do Master System, os cartuchos tinham uma capacidade de memória muito reduzida. Estamos falando de kbytes mesmo de memória, né? Então eles tinham que aproveitar ao máximo aquela memória disponível, né, no cartuchinho lá. Então o que eles faziam? O jogo, às vezes, cara, era bem curtinho. A maioria desses jogos tinha 3, 4, no máximo 5 fases, cara. Então era algo que, teoricamente, você poderia terminar em questão de minutos. Então como que eles faziam para aproveitar mais essas 4 ou 5 fases? Adicionavam uma dificuldade monstruosa, né? Então, jogos como Contra mesmo, Battletoad, o Mega Man, eu nunca consegui jogar Mega Man por causa da dificuldade. O joguinho do Rei Leão, que eu gostava bastante de jogar na casa da minha tia também. O joguinho do Rei Leão era impossível, cara. Você chegava numa determinada parte lá que se tornava impossível, né? Então, esses jogos eles eram difíceis, primeiro por esse motivo. Porque tinham pouca capacidade de memória, então tinha que aproveitar fazer o jogador ficar jogando o máximo de tempo possível, né? Aquelas poucas fases que tinham. Um segundo fator que influenciou muito a dificuldade nesse começo dos videogames, cara, era o fato de os videogames virem dos arcades, dos fliperamas, né? Onde o jogo tinha que ser difícil pro jogador ficar gastando ficha, ficar investindo ficha no jogo, né? Então, era aquele arcade hard que as pessoas chamavam, que era dificuldade de fliperama mesmo, brutal, né? E acabou se tornando Nintendo Hard, né? A dificuldade continuou super difícil no Nintendinho por causa dessa herança dos fliperamas, né? Então, apesar de não ter mais que investir ficha ali, os jogos ainda continuaram com essa herança. A ideia era que jogo bom era jogo difícil, né? Pra você superar o desafio e pegar a maior pontuação e colocar teu nome lá no high score, né? E um outro fator final, assim, que os jogos eram muito difíceis nessa época também, é que nessa época, cara, existia o lance de você alugar jogos na locadora, né? Então o próprio Rei Leão mesmo, tem uma entrevista com um dos designers do Rei Leão em que ele fala que o jogo foi feito de propósito para ser difícil, para que a pessoa não terminasse esse jogo num final de semana só, para que ela tivesse que voltar e continuar alugando o jogo, né, várias vezes. Então esses três fatores aí influenciaram muito a dificuldade nos jogos, né? O lance de você ter essa herança do arcade, o lance de você ter poucas fases, então para o jogo não acabar em 5 minutos, colocava a dificuldade lá em cima, e o lance de fazer o cara ficar voltando para alugar o mesmo jogo, né? Porém, conforme o tempo foi passando, cara, as pontuações altas, colocar teu nome lá na pontuação, ou alugar jogos, já foi algo que não fazia mais sentido, né? A gente começou a ter nossos próprios videogames em casa e comprar jogos se tornou muito barato, né? Os jogos piratas, principalmente na época do Play 1 ali e tal, né? Então essa dificuldade nos jogos ela foi sendo abandonada aos poucos. Até que um pequeno joguinho aí, né? Chamado Dark Souls surgiu, cara, em meados dos anos 2010, né? E esse jogo aí, velho, ele é um jogo que ele virou até um meme porque na época que ele saiu, ele recebeu algumas notas ruins da crítica porque ele foi considerado um jogo muito difícil. E os caras não perceberam na época que o intuito do jogo era esse, né? Ser um jogo difícil mesmo. Então, ele trouxe essa dificuldade arcade hard de novo, né? Só que esse jogo se tornou tão popular, cara, que ele criou um próprio gênero, né? O Souls-like. Muitos jogos imitaram e ainda imitam, né? Esse esquema aí mais de uma década depois. Por quê? Porque a dificuldade nos videogames, cara, ela era como se fosse um troféu, sabe? Você conseguir conquistar aquele jogo. Ela era uma afirmação de que você era um bom gamer, né? Um bom jogador, tal. Você se orgulhava de falar para seus amigos que você tinha terminado aquele jogo, né? Então eles trouxeram isso de volta. E outros jogos de outros estilos, né? Começaram a ressurgir também, super difíceis por causa desse jogo, né? Como o Cuphead, por exemplo, né, cara? É um jogo no estilo Contra aí que voltou também. Jogos de luta também, né? Os jogos de luta sempre foram difíceis, por exemplo, Mortal Kombat. Nunca consegui terminar o Mortal Kombat, né, cara? E então tá tendo uma ressurgência desses jogos difíceis, assim. Inclusive quando eu era moleque, cara, às vezes eu gostava muito de um jogo como, por exemplo, Battletoads, e eu ficava só jogando a primeira fase. Igual o caso do Sonic. Sonic 1, Sonic 2, né? Se você jogar hoje os jogos do Sonic de Mega Drive, eu duvido que você consiga terminar, cara. Eu duvido. A não ser que você memorize aquilo ali por meses. Porque o Sonic ele sofre disso também. A primeira fase é super legal, super facinho, super gostosa de jogar. Você pode sair correndo tranquilamente. Da segunda fase em diante, meu amigo, boa sorte. Boa sorte. O jogo se torna impossível, cara. Impossível, né?
E eu falo com propriedade, porque eu terminei todos os Sonics, né? Eu já fechei todos os Sonics antigos, assim. Tudo com save state, cara. Senão, sem condição, né? Então, a gente tá vendo essa ressurgência desses jogos antigos agora, né? Só que Isso me atrai, cara. Porque eu fico pensando também. Por que as pessoas procuram, né? Coisas tão difíceis, cara. Sabe? E aí eu fico pensando, existem dois tipos de jogadores, cara. O cara que ele tem essa herança do arcade dentro dele, que ele quer bater o high score, ele quer colocar o nome dele lá, ele quer falar pros amigos dele que ele terminou. O cara que sente paixão pelo desafio, né? Então eu acho que esses jogos estão ressurgindo agora pra apelar pra esse tipo de jogador, que é chamado gamer hardcore, né, cara? O cara que ele vai atrás da dificuldade, que aquilo ali pra ele é um símbolo de orgulho, né? Ele conseguir terminar aquele jogo e tal. E existe o outro tipo de jogador que sou eu, cara. Eu não me considero, nunca me considerei um jogador hardcore. Eu simplesmente amo muito videogames. Mas, por exemplo, Mortal Kombat, cara, eu nem me lembro se eu consegui na minha vida terminar algum Mortal Kombat. E é um jogo que eu gosto muito, cara. Jogos de luta, no geral, são jogos que eu amo muito. Eu já prometi pra mim tantas vezes que não, esse ano eu ia terminar um Mortal Kombat. E nunca consegui. Então eu sou a outra face da moeda, cara. Eu sou o cara que abandona o jogo na primeira fase, que só vai ver a primeira fase de vários jogos. Eu sou o cara que abandona jogo em chefe, porque eu odeio chefão em jogo, mano. Eu odeio chefão em jogo. Por exemplo, eu tava jogando Far Cry New Dawn recentemente, e ele é um jogo legal de jogar, aquele Far Cry de sempre e tal. Fui indo, avançando bem, tranquilo assim, fiz todas as missõezinhas. Tive que abandonar o jogo no chefe final. Então se eu quiser ver o final daquele jogo, cara, eu vou ver pelo YouTube, porque eu não vou tentar matar aquele chefe mais. Sabe? Eu tenho uma regra que é assim. Eu tento 3 vezes durante uma semana, 3 vezes por dia durante uma semana. Eu tento 3 vezes hoje, eu tento 3 vezes amanhã, eu tento 3 vezes depois de amanhã, por uma semana. Se em uma semana eu não conseguir passar daquela fase ou matar aquele chefe, eu abandono o jogo pra sempre, cara. E esse Devil May Cry pra mim foi assim. Então é muito interessante ver esse lance da dificuldade extrema voltando agora, né? Teve até aí um debate sobre, pô, será que os Souls-likes, né, deveriam ter opções fáceis, easy mode, né? E a grande maioria da galera falando que não. Cara, se tivesse um easy mode, talvez eu jogaria, né? Mas se não tem, pra mim não é um jogo pra mim, cara. Então esse foi a piração que eu tive hoje, cara, né? Tentando aí zerar o Devil May Cry. É um jogo que eu vou tentar não abandonar, vou tentar jogar ele mais do que 3 vezes por dia durante uma semana. Vou ver alguns vídeos de como jogar. Mas essa é basicamente uma pequena conversa que eu queria ter contigo sobre a história da dificuldade nos videogames e como ela me afetou e como ela afeta as pessoas e como existem diferentes tipos de pessoas, né? Que são atraídas ou repulsadas ou afastadas pela dificuldade, né? E eu me encaixo aí na segunda categoria. Eu não tenho mais tempo, sabe, pra ficar tentando. Uma coisa que a gente tinha também quando era moleque, né? Bastante tempo pra ficar tentando zerar o Mortal Kombat 200 vezes por dia. É uma coisa que eu não tenho mais tempo, não tenho mais energia também. Não tenho mais saco pra ficar me estressando com videogame. Eu quero um videogame pra me relaxar. Eu quero aquele videogame que ele dura 4 horas, você aperta pra frente no direcional e vai apertando A nas cutscenes, cara. É isso que eu quero hoje em dia, sabe? Me sentir confortável jogando. E sei lá, cara, né? Jogos que eu sei que eu não vou conseguir terminar, eu vejo alguém jogando, eu vejo gameplay, pra mim já tá muito bom. Esses dias eu fui, por exemplo, terminar o Wolfenstein, né? Fui rejogar o Wolfenstein. E a própria seleção de dificuldade, a tela de seleção de dificuldade dele é engraçada, né? Porque se você põe numa dificuldade mais fácil, o personagem fica com uma roupinha de bebê, assim, sabe? Tirando sarro de você, tipo, seu bebezão, né? E a dificuldade normal, ele, tipo, é meio que você não tá fazendo mais que a sua obrigação. E aí a carinha dele vai ficando toda ensanguentada e ele vai ficando cada vez mais bravo, assim, né? Conforme você vai subindo a dificuldade. Então, até os jogos estão tirando sarro, né, de mim, cara. E é isso, eu queria saber sobre você, cara. Me diga aí como é que você encara a dificuldade nos jogos, como é que você tem visto essa ressurgência das dificuldades aí nos jogos atuais, né? E você acha que as dificuldades nos jogos atuais é diferente das dificuldades lá do Nintendinho, da época do arcade? Né? Você sente que é um pouco diferente ou é a mesma coisa, cara? É simplesmente pra fazer você ficar tentando ali. Então é isso, mano. Eu espero que você tenha se divertido, que isso faça você pensar um pouquinho nesse tópico aí. E vai trocando ideia comigo aí embaixo, cara. Bom, aqui é o Ninos, eu vou tomar meu chazinho de camomila e tentar voltar pro Devil May Cry mais um pouquinho. Te vejo no próximo episódio, até mais, fui!